Om Jin Yu Jin Mu Jan San Pimage Sadum Pola Yat Sen Chö Yi Nu Dru Ye Pima Jun Be Je Sudra Kodo Kadro Nampe Kod Che Che Je Sudra Nu Che Jin Jin Lab Che Je Su So Guru Pe Ma Si Je Hum Wa Jin Yu Jin Jan San Pe Ma Ge Sa Lin Po La Yat Sen Chö Yi Nu Dru Ye Pe Ma Jun Me Je Su Dan Kodo Kadro Manpe Kod Che Che Je Sunda Nu Che Jin Je Ma Che Je Su So Guru Pe Ma Si Je Hum Om Wa Jen Yu Jin Jan San Pe Ma Ge Sa Lum Po La Yat Sen Chö Yi Nu Dru Ye Pe Ma Ju Me Je Sun Dan Kodo Kadro Man Pe Kod Che Chi Je Su Da Dru Che Jin Je Lab Che Je Su So Guru Pe Ma Si Je Om Ma Jen Yu Jin Jan San Pe Ma Ge Sa Dum Po La Yat Sen Chö Yi Nu Dru Ye Pe Ma Jun Me Je Su Dra Kodo Kadro Man Pe Kod Che Chi Je Su Da Nu Che Jin Je Lab Che Je Su So Guru Pe Ma Si Je Sanjay Chodan Suchi Chodan Janchu Badu Dagi Chapsu Chi Dagi Jinso Jipe Sonan Chi Lula Pinche Sanjay Rupa Shu Sanjay Chodan Suchi Chodan Janchu Badu Nagi Japsu Chi Nagi Jinso Jipe Sonanchi Nula Pinchi Sanjay Pashu Sanjay Chodan Suchi Chodan La Janchu Badu Nagi Japsu Chi Nagi Jinso Jipe Sonanchi Luma Pinchi Sanjay Pacho. Então, nos domingos, né, a gente tem contemplado tem tomado como inspiração algumas das linhas temáticas que o Lama tem oferecido no Ação Paramita, e pelo menos duas delas, que é o retiro de 1 a 8 de dezembro, e depois um conjunto de áudios super profundos, assim, super bonitos, de um retiro que aconteceu em janeiro, no Bacupari, aqui no sul. O Lama vai trazer um sutra que é super utilizado em todas as escolas do budismo, que é um sutra que ele é a base para o caminho da meditação, né? Que é o Satipatthana Sutta. E o Satipatthana Sutta, ele começa com a gente tomando a contemplação do nosso corpo como a base da nossa prática. E aí vai entrar a respiração, vai entrar as partes do corpo, vai entrar as emoções. Mas
diferente de outros exercícios, né, em que a gente começa numa coisa assim cósmica, né? A gente olha para alguma coisa assim, além de vida e morte, a gente olha para a vacuidade. A gente começa com uma sensação terra. Isso nos ajuda muito, né? E ele também reintroduz a nossa própria relação com o corpo, que ao mesmo tempo ela é a base de qualquer coisa que a gente faz, ao mesmo tempo alguma coisa que facilmente a gente passa por cima, né? A gente não olha direito. E na semana passada, a gente foi até o ponto na página 4, em que a gente olhou as 9 contemplações do cemitério, e aí tem os insights correspondentes, né? Aí, a gente hoje vai começar ali na página 4, todos vocês têm o sutra, né? E onde está escrito contemplação das sensações. Então, acho que o parágrafo 32, está escrito 32 ali na frente. Então, a minha ideia, a gente vai ler um pouco, contemplar um pouco, né? E aí a gente vai conversar um pouco. Isso é um tema super interessante. E se vocês olharem, a estrutura do texto é muito simples, né? Ela é até repetitiva, porque é como se o Buda fosse pegando diferentes elementos e fazendo o mesmo exercício. Mas é como se ele estivesse dando uma dica do que a gente realmente precisa fazer, né? Em vez da gente ficar pulando de galho em galho, pulando de texto em texto, ficar pulando de coisa em coisa, né? A gente deveria pegar uma coisa, um método e olhar muitas vezes para tudo, né? Então, isso aqui é muito impressionante, é como se fosse um reflexo de uma mente que não só é uma mente cuidadosa, mas é como se tivesse por base esse processo um pouco artesanal, que eu vou pegar algo e eu vou ficar um tempo com aquilo. Então a gente vê a distância que a gente, enquanto sociedade e cultura, se afastou disso, né? Porque a gente tem quase uma ojeriza, a gente fica pensando como é que eu automatizo isso daqui, né? Como é que eu digitalizo isso daqui, como é que eu alguma coisa. Então a gente foi perdendo a capacidade de pegar algo e ficar com aquilo. Porque aquilo começa a ficar um pouco chato, a gente já migra para outra coisa, né? Mas o exercício, se a gente for olhar na base, ele tem esse pressuposto, né? A gente pegar algo, ficar com aquilo, olhar muitas vezes, né? E aqui o Buda vai introduzir um ponto muito interessante que ele é muito delicado para nós dentro do samsara, que é o ponto das sensações. Aqui o Buda está indo direto para o 7º elo, Vedana, né? Ou seja, como é que a gente lida com as sensações? A gente poderia colocar assim também, como é que a gente lida com as emoções, né? E como é que a gente olha para elas dentro da prática, por exemplo. Então o Buda diz assim, e como, né, bicos, um bico permanece contemplando sensações como sensações. Como é que faz? Aí o Buda diz assim, aqui, quando sente uma sensação prazerosa, o bico compreende. Eu sinto uma sensação prazerosa. Quando ele sente uma sensação dolorosa, ele compreende. Eu sinto uma sensação dolorosa. Quando sente uma sensação nem prazerosa e nem dolorosa, ele compreende. Eu sinto uma sensação que não é nem prazerosa nem dolorosa, que seria indiferente, né? Ou seja, o 7º elo, Vedana, ele não diz respeito apenas a uma sensação de gostar ou uma sensação de não gostar, mas ele tem esse terceiro elemento que é a indiferença. Uma coisa que a gente não é nenhum nem outro, assim, né? Quando sente uma sensação prazerosa mundana, ele compreende, eu tenho uma sensação prazerosa mundana. Quando sente uma sensação prazerosa não mundana, ele compreende, eu sinto uma sensação prazerosa não mundana. Não mundana seria assim, não vem de alguma coisa que a gente vê com os olhos, ou ouve com os ouvidos, ou sente com o corpo, ou cheira com o nariz.
não vem de alguma coisa externa, né? Pode ser, por exemplo, um estado meditativo, né? Alguma coisa que não vem dos sentidos físicos necessariamente, né? Então, quando ele sente uma sensação prazerosa mundana, ele compreende. Eu tenho uma sensação prazerosa mundana. Quando ele sente uma sensação prazerosa não mundana, ele compreende. Eu sinto uma sensação prazerosa não mundana. Quando sente uma sensação dolorosa mundana, ele compreende. Eu sinto uma sensação dolorosa mundana. Quando sente uma sensação dolorosa não mundana, o bico compreende. Eu sinto uma sensação dolorosa não mundana. Quando ele sente uma sensação nem prazerosa, nem dolorosa, mundana, ele compreende. Eu sinto uma sensação nem prazerosa, nem dolorosa, mundana. E quando ele sente uma sensação nem prazerosa, nem dolorosa, não mundana, ele compreende. Eu sinto uma sensação nem prazerosa, nem dolorosa, não mundana. Então isso aqui é muito curioso, né? Porque, por exemplo, o Buda, para a gente contemplar isso, né? O Buda, ele não dá nenhuma ideia com relação ao que a gente deveria fazer. Então, por exemplo, no sentido assim, ele não vai chegar para a pessoa e dizer, olha, você deveria estabilizar essas sensações que você está tendo. Você deveria equilibrar elas. Ele não faz nenhum julgamento nesse sentido. Isso para nós é muito libertador, porque ele não produz nenhum julgamento. Então, ele está olhando de um lugar que o fato daquilo ter surgido não é o problema. Ele vai nos convidar a como que a gente permanece com aquilo, olhando o que surgiu como apenas aquilo que surgiu. Então, o Buda aqui, ele introduz uma coisa que no budismo a gente chama de equanimidade. Ou seja, como que a gente olha com equanimidade para aquilo que a gente chama de prazer, para aquilo que a gente chama de dor, vamos supor. Aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente não gosta. Então, por exemplo, se a nossa resposta de equanimidade ela for apenas shamatha, é como se a gente não se deixasse sucumbir para aquilo. A pessoa pensa, bom, eu vou ser mais forte do que essa sensação, eu não vou ser arrastado por ela. Mas o Buda em nenhum momento ele diz isso. Ele apenas diz, veja, se tem uma sensação mundana, a gente tem uma sensação mundana. Se tem uma sensação não mundana, tem uma sensação não mundana. Se tem o prazer, tem o prazer. Se tem o não prazer, tem o não prazer. Mas ele não faz nenhuma crítica também. Isso para nós é muito libertador. Ele não faz nenhuma crítica. Então, ele não introduz uma sensação de uma identidade de alguém que tem que fazer algo para se livrar de outro, que tem que ser mais virtuoso, menos virtuoso. Ele também não introduz um referencial assim de falta de ética, né? Ele está olhando de um outro lugar. Então, a gente vai perceber que a nossa dificuldade em fazer isso é que quando uma sensação surge, aquela sensação produz uma originação dependente. Então, quando vem uma sensação, ela imediatamente nos produz um encaminhamento interno, né? Que é um exemplo que eu uso às vezes, é o fato de que quando a gente olha para alguma coisa, aquela coisa tem uma seta dentro que nos empurra para um outro lado. Então, quando vem uma sensação, a gente gruda nela. Esse grudar já é a originação dependente. A gente pega aquela sensação e dela a gente produz uma outra coisa. A gente olha para uma pessoa que tem os traços ali, como a gente olhou semana passada, né? Aquele exemplo que ele usa do cemitério, né? Muito interessante aquilo. Então a gente tem ali o cadáver, né? Da outra pessoa. A outra pessoa está viva na nossa frente, mas é os ossos ali, né? Vamos usar esse exemplo dos traços, né? A gente pega aquilo, aí surge uma emoção. Aquela emoção, a gente acha que tem que fazer alguma coisa com ela. Aquela emoção a gente quer pra gente, a gente quer se livrar. Não só isso, como a emoção faz surgir uma história. A história é o que nos enrosca, porque a história significa que tem um encaminhamento que a gente tem que resolver.
Então a gente tem uma emoção, aquela emoção, não vamos ficar só com a emoção, nós temos que fazer alguma coisa com ela. Esse encaminhamento é o que nos atrapalha. Então, equanimidade aqui é como que eu fico com a emoção, seja de felicidade, mas seja de dor ou de sofrimento, o que quer que seja. Mas como que ela surge e eu fico com ela, mas eu fico aberto com ela. Eu não rodopio com o encaminhamento que ela está me propondo, que é o que eu vou chamar de originação dependente. Então, como é que eu não rodopio com o encaminhamento que surge daquela emoção? Isso é a prática de quando vier uma coisa que eu chamo de prazerosa, eu fico com ela. Quando vier uma coisa que eu chamo de não prazerosa, eu fico com ela. Quando vier uma coisa indiferente, eu fico com ela. Vamos ver que tem um ponto muito interessante aqui, que é o fato de que, entre outras coisas, por que é tão difícil, né, fazer esse exercício? Porque quando vem uma sensação assim prazerosa, vamos supor, a gente se sente completamente vivo. Então a nossa sensação de vida, ela vem de uma sensação, literalmente, né? Ou seja, a gente se sente vivo quando tem uma sensação muito intensa pulsando dentro da gente. Aí a gente fica pensando, mas se eu deixar essa sensação aqui, ela desaparecer, eu vou morrer. Eu vou desaparecer junto. Eu não quero desaparecer. Eu vou cair num buraco, uma coisa erma, assim. Eu não quero isso. Então é como se começasse a surgir quase um medo da dissolução, assim, um medo de um desaparecimento, que é o desaparecimento daquela sensação ou daquela emoção. Se eu deixar essa emoção ir embora, eu vou morrer junto. Não sei se eu quero. Então é muito interessante porque o Buda aqui, quando ele vai nos convidar a ver isso desde o lugar de atenção plena, esse lugar de atenção plena, ele vai ver infinitas vidas e mortes surgindo e cessando. Então cada sensação dessas tem uma vida, tem um alguém que surge e tem um alguém que morre. Mas a atenção plena não nasce e não morre. Então a gente vai precisar desse refúgio, que é olhar para as coisas desde o lugar que não nasce e não morre. É toda coisa dessas que vier, qualquer sensação dessas, né? Qualquer emoção dessas que vier, que a gente se acoplar, a gente nasceu. A gente nasce junto, assim, é como se nós e a sensação fôssemos um. Assim, nós somos um. Nós e a sensação, somos um. A gente nasce ali, literalmente. A emoção morre, a gente morre junto. Então, ele vai nos convidar a olhar isso desde o lugar da atenção plena. Aí esse lugar da atenção plena, ele não nasce e não morre. Ele vê aquele que nasce e ele vê aquele que morre. Então, nós vamos ser convidados a fazer isso, né? Se a gente consegue fazer isso, a gente consegue fazer coisas super interessantes que a gente vai ver especialmente no Vajrayana e no Dzogchen, né? Então, o Dzogchen Polo, ele fala sobre isso, né? No passado, quando ele veio, ele falou sobre isso. É muito interessante, porque ele vai dizer assim, por exemplo, a pessoa está uma raiva, né? Um acesso de raiva na pessoa. Ele vai dizer, maravilhoso, observe, quando a sua mente está tomada pela raiva, a sua mente está completamente clara. Observe, está completamente clara. E ela está completamente afiada. E naquele instante, ela está completamente presente, viva. Por que a gente não consegue prestar atenção direito nisso? Porque a gente entrou dentro de alguma história que a gente associou àquela emoção, e aí a gente agora não sabe se vai lá, bate na pessoa, se vai e diz umas verdades para a pessoa, se a gente fica aqui se sentindo culpado. A gente entra numa narrativa, a gente entra numa história, tem um enredo ali associado, que é o que o Buda chama de originação dependente. Isso é igual aquele exemplo que a gente viu também da sadhana, que a gente tem o som e aí tem o pensamento especulativo associado ao som. Mas se a gente pegar o pensamento especulativo e olhar ele, procurar ele dentro do som, a gente não acha, né? Então aqui é a mesma coisa. Se a gente pega essa historinha que surge quando a gente tem uma emoção, como raiva, como desejo, como carência, qualquer uma delas, a gente pega aquela história e olha dentro da emoção, a gente não encontra. Então, é como se a gente conseguisse olhar as coisas nelas mesmas e não mais as coisas
associadas a outras, né? A gente tem que fazer essa distinção, ela é crucial. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue ter insights. Então ele vai convergir isso para o tema do insight, que é o parágrafo seguinte, né? É o que ele chama 33, né? Então, quando a gente faz isso, aí o Buda diz assim, dessa forma, né, o bhikkhu, né, o praticante, ele permanece contemplando as sensações como sensações, nem mais nem menos. Ele não diz, tenha certas sensações, não tenha outras. Ele não está olhando de um lugar de uma identidade, a gente tem que guardar isso. O lugar da atenção plena que ele nos convida a ver não é o lugar de alguém. Por quê? Porque esse lugar de alguém que olha e fica julgando, ele sempre é um lugar mais ou menos. Porque é como se aquilo, por um lado, fizesse sentido, mas por outro lado, aquilo também atrapalha um pouco. Porque a gente perde a oportunidade de olhar com mais profundidade. Então aqui ele está tentando olhar da forma mais ampla possível. Então ele diz assim, dessa forma, ele permanece contemplando as sensações apenas como sensações, internamente. Ou então ele permanece contemplando as sensações como sensações externamente. Então ele permanece contemplando as sensações como sensações tanto interna como externamente. Ou então ele permanece contemplando fenômenos que surgem nas sensações. Então, o fenômeno seria a originação dependente. A gente tem um acesso de raiva, a pessoa pensa, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Então, a emoção, a sensação, ela é como se fosse uma faísca, um gatilho que dá um encaminhamento para alguma outra coisa. Mas se a gente pegar aquela sensação e olhar dentro dela, nós não encontramos o encaminhamento, embora ele surja. Então o Buda ele não diz para a gente cortar o encaminhamento, né? A gente ficar focado em shamatha e não olhar para o encaminhamento. Ele diz apenas olhe. Então a gente vai contemplar os fenômenos que vão surgir nas sensações. Ou então ele permanece contemplando os fenômenos que desaparecem nas sensações. Muito interessante a gente olhar uma emoção assim. A gente pega uma pessoa, né? Uma pessoa que a gente tem apego. Aí a gente tem o apego e tem aquela pessoa. Então, por um tempo, aquela pessoa e o nosso apego são uma única coisa. A gente não consegue separar aquela pessoa e o nosso apego, ou o nosso desejo, seja, né? A gente não consegue separar. Só que tem um momento que a gente tem a emoção, mas a pessoa não está mais dentro. A gente não consegue mais fazer associação. Às vezes é com raiva, a gente passa um tempo mal com alguém, aí lá pelas tantas a gente não consegue mais, a gente perdoa a pessoa, a gente vê que a pessoa não tem jeito mesmo, e aí a gente relaxa naquilo. Então a gente tem as sensações que a gente associa a elas as coisas, a gente associa a elas as pessoas, né? As situações. Só que tem um momento em que aquilo desacopla. A gente olha para a pessoa e a sensação é outra agora, a emoção é outra. A gente olha para uma comida que a gente gostava, aquela comida e a sensação era uma coisa só. Agora a gente olha, a sensação é outra. Então os fenômenos que estão associados às sensações, eles mudam. Mas é muito importante a gente contemplar que quando isso muda, as relações mudam. Então as pessoas mudam para nós. Então uma pessoa que a gente olhava desde um lugar de apego, quando quando aquela pessoa não faz mais brotar o apego que fazia brotar, aquela pessoa é uma outra pessoa para nós. Mudou a relação completamente, né? Então assim é com cada pedaço. Então os fenômenos surgem nas sensações, mas eles cessam nas sensações. Eles não são, enfim, não são eternos, não. Eles não fazem parte daquilo. Então a gente contempla o praticante contempla assim. Ou ele permanece contemplando os fenômenos que desaparecem nas sensações, ou ele permanece contemplando ambos. Os fenômenos que surgem e os fenômenos que desaparecem nas sensações. Esse aqui é super importante a gente fazer.
especialmente num momento como agora, né? Em que a gente está sendo super desafiado por muitos lados, né? A emoções de dor, emoções de revolta, emoções de saudade, emoções muitas, né? Sensações várias, né? Que brotam. Então, como que a gente fica com a sensação, mas sem rodopiar com a sensação? Ou seja, isso aqui é muito mais difícil do que fazer meditação, necessariamente, né? Porque, por exemplo, pode ser que a gente imagine que fazer meditação seja a gente sentar, encontrar um estado que a gente fique bem. Mas é um tiro no pé, porque quando a pessoa levanta e vai ler ou não vai ler o jornal ou qualquer coisa, o estado bem passa. Ninguém consegue manter um estado bem lendo jornal agora. Ou pensando um pouco no que está acontecendo. Então tem essa flutuação constante. Então, o ponto aqui não é a gente fazer meditação para que as sensações passem. Nós não estamos fazendo isso. A gente está fazendo a prática para olhar as sensações como sensações. E não para que elas passem. O Buda nunca nos convidou a fazer prática para que alguma coisa passasse. Ele nos convida a fazer prática para a gente acordar. É uma outra coisa. Acordar não é a mesma coisa que fazer aquilo passar. Acordar é acordar. Então a gente está fazendo prática para acordar. Então o Dzongzha, ele é muito interessante. O Dzongzha, ele estressa esse ponto. Porque ele vai dizer, ele usa exemplos muito bizarros, né? O Dzongzha Rinpoche, né? Ele é maravilhoso. Um dos exemplos que ele usa é assim. Ele diz, eu acho que a pessoa está praticando de maneira muito mais genuína quando a pessoa, ele diz assim, aí a pessoa entra na internet, num desses sites assim, de piratas, né? E vai baixar um filme pirata desses, né? A pessoa vai fazer aquilo dela, tá lá baixando o filme que ela encontrou um site pirata que ela vai fazer qualquer coisa, daí a pessoa para e pensa, mas será que eu tô fazendo uma ação não virtuosa? Será que eu não vou gerar karma com isso? E a minha motivação? Aí a pessoa fica entalada com aquilo, ela já não sabe. O que eu faço? Então ele diz, esse desconforto é que é a prática, porque é o desconforto da pessoa olhar para um hábito que ela achava que era a liberdade dela, mas aquilo era o que travestia a própria prisão dela. Então isso é muito mais difícil do que fazer meditação. Porque fazer meditação pode ser simplesmente sentar e deixar passar. Deixar passar pode ser interessante, mas pode não ser, porque pode ser que tenha um nível de alienação ali. Então a gente não tá, o Buda nunca diz assim, você vai fazer essa prática e você não vai mais ter sensações. Essas sensações desagradáveis que você está tendo, não se preocupe, elas vão passar. O Buda não tem um otimismo ingênuo nesse sentido, né? Ele está nos convidando a acordar para isso. Então, é diferente. Então, para isso, a gente vai precisar de ação de poder. Ação de poder é a habilidade da gente permanecer do jeito que dá, aberto. Vocês vão ver, ele nunca estressa aqui a gente ficar fechado, ficar tenso, ficar neurótico, a gente ter uma rejeição, mas também não é assim uma entrega como se fosse alguma coisa. É olhar aquilo com os olhos bem abertos, de maneira serena. Então a gente olha para as sensações, a gente olha para os fenômenos que surgem das sensações. Então aquilo surge e aquilo cessa. Ou então, a atenção plena de que existem sensações, ela se estabelece somente na medida necessária para o conhecimento e para a continuidade da atenção plena. Então, o ponto principal aqui é a atenção plena, não são as sensações, é a atenção plena, porque as sensações surgem e cessam. A gente pode imaginar que foi uma grande coisa a gente ter se livrado de uma sensação, mas a gente segue preso dentro de uma estrutura em que ali na frente ela nos pega de novo.
O ponto é o lugar de onde a gente se relaciona com elas. Aqui o lugar é a atenção plena. Então as sensações elas vão ser o veículo que a gente vai utilizar para cultivar a atenção plena. A atenção plena que é o ponto. E não o que a gente vai fazer com a sensação. O que a gente vai fazer, ela não tem tanta importância. É de onde a gente está olhando para ela. Então a cor, ela vem do lugar que a gente olha e não do que a gente faz. Ela vem do lugar. O lugar é a atenção plena. Por isso que ele diz, o ponto é como que a gente acessa esse lugar da atenção plena de onde a gente olha e contempla. E ele permanece independente, sem nenhum apego a qualquer coisa mundana. Assim é como um bico permanece contemplando as sensações como sensações, nem mais nem menos. Aí vem a contemplação da mente, né? Então, aí ele pergunta, e como um bico permanece contemplando a mente como a mente? Isso aqui é super desafiador, né? Porque, por exemplo, a gente está parado, aí surge uma lembrança na nossa mente de uma pessoa, ou de uma conversa, ou de uma situação qualquer, né? Naquele momento, provavelmente a gente não suspeita de que aquilo não é apenas uma lembrança, uma conversa ou uma situação com uma pessoa. Aquilo é a nossa mente. A gente não acha, a gente acha que é o outro, a gente acha que a gente tem que parar o que está fazendo e mandar uma mensagem para o outro. Mas a gente não suspeita que aquele outro que a gente está vendo, ele é inseparável da mente que a gente tiver. A gente não acha. Então, isso é o fato que a gente precisa contemplar mais isso. A gente tem que até o ponto de ver, a gente tem que olhar para o outro tão profundamente, o ponto de a gente olhar para o outro e a gente ver a nossa mente no outro. Nós precisamos fazer isso. Isso é coemergência. Então, como é que a pessoa contempla a mente como a mente? Então ele vai dizer, aqui um bico compreende a mente afetada pelo desejo como a mente afetada pelo desejo. Simples. Não é assim, bom, acho que eu não deveria, estou meditando há tanto tempo, me vejo agora com esse desejo de não sei bem o que. Eu acho que eu não deveria ter desejo por aquela pessoa. Mas o Buda, ele não está nem aí, não vem ao caso. O ponto é, tem o desejo. Aí ele olha o desejo como desejo. A mente não afetada pelo desejo como a mente não afetada pelo desejo. Então ele não cria uma história em cima. É isso que a gente precisa. A gente perde muito tempo com as histórias. É como que a gente olha de maneira direta, né? Quando a gente olha os textos, né, como na Sadhana, por exemplo, começam a surgir essas expressões, né? A gente olha de maneira nua, de maneira desimpedida, de maneira não artificial, ou seja, é sem construções, né? Então, se a mente está afetada pelo desejo, ele não vai dizer, bom, você está mais longe da iluminação. E a mente não afetada pelo desejo, você está mais perto. Ele não se arrisca a dizer isso, porque não é isso. É apenas assim. O bico compreende a mente afetada pelo desejo como a mente afetada pelo desejo. E a mente não afetada pelo desejo como a mente não afetada pelo desejo. Ele compreende a mente afetada pela raiva como a mente afetada pela raiva. E a mente não afetada pela raiva como a mente não afetada pela raiva. É tão simples que é difícil de acreditar, né? Mas é como se a gente tivesse uma estrutura interna que fica calculando, assim, como se houvesse uma trena cósmica, né? Que me disse, hoje eu tive tantas emoções desse tipo, eu acho que eu estou mais longe. A pessoa pensa, não, hoje eu tive menos, eu acho que eu estou mais perto. E a gente fica olhando uns para os outros assim, né? Pensa, bom, esse ali faz tempo que eu não vejo tendo um chilique, eu acho que ele está mais perto, está melhor. Então a gente tem um olhar métrico assim, que não é o ponto, né? O ponto é onde que está a lucidez aqui, né? É outra coisa. Então ele vai dizer, ele compreende a mente afetada pela raiva
como a mente afetada pela raiva. E a mente não afetada pela raiva, como a mente não afetada pela raiva. Ele compreende a mente afetada pela delusão. Isso aqui é importante, porque isso nos pega, né? Que é o fato que tem uma hora que dá um blackout e a gente não lembra de nada. A gente só tem vontade de qualquer coisa. Aí, isso também é interessante a gente contemplar. Então, ele compreende a mente afetada pela delusão, assim, blackout, né? Como a mente afetada pela delusão. E a mente não afetada pela delusão, como a mente não afetada pela delusão. Ele compreende a mente contraída como a mente contraída. E a mente distraída como a mente distraída. Eu achei super precisa essa frase aqui. Porque, por exemplo, a gente tem uma crítica à mente distraída, né? Que é a mente que migra para o WhatsApp, vamos supor, né? Ou a mente que acessa a internet. Não sei se vocês já perceberam. A pessoa pensa, eu só vou ver e-mail. A pessoa abre uma janela. Aí tem um clique e tem uma outra janela que ela abre. Aí aquela tem uma aba. Aí abre uma janela que tem que fazer atualizações. Aí a pessoa lembra que ela ficou de não sei o quê. Quando passou meia hora, a pessoa tem 15 janelas abertas e não fez nada. E a gente, que horror. Então tem a mente distraída, né? A condição natural, vamos dizer assim, né? Aí a gente, o que a gente faz? A gente está nesse, como se fosse nesse extremo, e aí a gente, se a gente não cuida, a gente vai para o outro extremo, que é a mente contraída. Não é a mente lúcida. Ele vai dizer, é a mente contraída. Então a gente tem que cuidar se a gente não está simplesmente pulando de um extremo para o outro. Então ele não diz assim, tem a mente distraída e aí tem a mente estável. Ele vai dizer, tem a mente contraída. Porque pode ser que a gente, quando se depare com a mente distraída, a gente contraia. Então aquilo pode ser que seja só pular de um extremo para o outro. Então é interessante a gente contemplar isso. Porque a gente estaria simplesmente pulando de um extremo para o outro, né? Então ele contempla a mente contraída com a mente contraída e a mente distraída com a mente distraída. Ele compreende a mente transcendente como a mente transcendente. E a mente não transcendente como a mente não transcendente. Ele compreende a mente superável como a mente superável. E a mente não superável como a mente não superável. Ele compreende a mente concentrada como a mente concentrada. E a mente não concentrada como a mente não concentrada. Ele compreende a mente libertada com a mente libertada. E a mente não libertada como a mente não libertada, ou a mente não liberta. Então, é mais ou menos assim, a gente quando estiver dentro de algo que a gente está totalmente preso, fixado, não vê saída, a gente contempla. Essa é a mente fixada que não vê saída. Aí daqui a pouco aquilo desaparece. Sem que a gente faça alguma coisa, que passa, né? Pode ser que a gente tenha uma experiência de estar dentro, contemplando algo, e a gente consegue ver aquilo de um lugar mais amplo, né? Algum lugar liberto. A gente olha, essa é a mente que vê alguma coisa liberta. Mas ele não está indo em direção a alguém, ele está simplesmente olhando, né? Às vezes eu fico pensando no Buda, né? Ele tendo que dizer isso aqui desse jeito, né? É tipo meditação for dummies, né? Porque ele diz aqui de jeito tão simples assim, né? Tão direto, né? Que chega a dar dó. Eu fico com dó de mim mesmo de ter que ler isso aqui, né? Ou seja, da tontura que a gente tem, né? Aí isso produz um insight. Aí tem um insight, é o 35. Então a gente vai ler só até esse aqui. Dessa forma, o bico permanece contemplando a mente como a mente, internamente, ou ele permanece contemplando a mente externamente? Ou ele permanece contemplando a mente como a mente, tanto interna como externamente? Ou então, ele permanece contemplando os fenômenos que surgem na mente? Ou ele permanece contemplando fenômenos que desaparecem na mente? A gente deveria colocar ênfase também no desaparecimento, na contemplação e no reconhecimento que as coisas desaparecem.
porque é como se a gente tivesse mais fixação no fato de que as coisas surgiram. Então a gente está sentado e aí surge uma urgência na nossa mente, surge uma lembrança de alguma coisa. A gente, meu Deus, e agora? Mas é como se a gente desse pouca ênfase no fato que as coisas desaparecem. Elas desaparecem. É como a gente está meditando, por exemplo, aí vocês estão lá, 10 minutos meditando. Aí vocês pensam, qual foi o primeiro pensamento que eu tive hoje quando eu acordei? Ou quando eu comecei a meditar? Aquilo desapareceu sem que a gente tivesse feito qualquer esforço. Então tem uma coisa ilusória dentro desse processo, que aquilo desaparece e a gente não sabe para onde vai, a gente não sabe onde é que aquilo foi. E a gente não fez força para aquilo desaparecer, aquilo foi. Então a gente deveria contemplar o fato não só que as coisas surgem, mas as coisas, elas vão, sem que a gente perceba muitas vezes, né? Então ele permanece contemplando ambos, os fenômenos que surgem, como os fenômenos que desaparecem na mente. Ou então, a atenção plena de que existe a mente se estabelece somente na medida necessária para o conhecimento e para a continuidade da atenção plena. Então o Buda também não quer formular aqui uma teoria sobre a mente. Ele não quer fazer uma filosofia sobre a mente. Ele não quer agora então começar um papo cabeça. Isso é simplesmente para a gente poder contemplar essas experiências, né? É só para isso. Então ele permanece independente, sem nenhum apego a qualquer coisa mundana. Assim é como um bico permanece contemplando a mente como a mente. Então a gente vai até aqui, né? Então a gente deixa essa contemplação dos objetos mentais para a próxima, né? Que também é bem interessante. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre universal da paz e da compaixão, sua santidade da Levana, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Que o Show.